Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, desta vez para estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Desta vez por quê? Porque o Luz da Penumbra estuda todas as obras de Allan Kardec. Então aqui você pode estudar todas, de segunda a sexta. Você vai ter aí programas sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o livro Céu e Inferno, a Gênese, o livro que é o Espiritismo, o livro Obras Póstumas, a Revista Espírita. O que não falta aqui são as obras de Kardec para que nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos doutrinário. Hoje vamos estudar aqui o livro dos Médiuns, juntamente com Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E o Paulo Renato está em férias em Cancún. Não sabemos ainda quando volta. Essa hora ele deve estar naquelas praias... Se a carteira de vacina dele ficou presa ou não. Nas praias paradisíacas lá de Cancún. E substituindo o Paulo Renato, professor Humberto Azarite. Seja bem-vindo ao nosso Luz na Penumbra com estudos do Livro dos Médiuns. Obrigado, Eduardo Miranda. É um grande prazer participar desse estudo tão importante do Luz na Penumbra. Nós estamos aqui estudando o capítulo 1º de O Livro dos Médiuns, que se trata de Há Espíritos? Ponto de interrogação. Será que há espíritos ou não há espíritos? E a grande questão que fica, somos nós espíritos também? Enfim, vamos estudar com Allan Kardec. Já estamos aqui no item 3 desse capítulo 1, dando sequência aí ao nosso estudo sistematizado desta obra, que é o Livro dos Médiuns. Diz Allan Kardec: isso não passa, é certo, de uma teoria, mais racional do que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão, nem a ciência repelem. Acresce que, se os fatos a corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas, que assim constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Isso é um fato, como Kardec coloca aqui, que não há como negar. Eu mesmo, quando nem era espírita ainda, frequentando a casa de uma senhora umbandista, eu tive a oportunidade de conversar com os espíritos que trabalhavam com esta médium, uma que se designava Vovó Maria Conga, do Cruzeiro das Almas, e um outro espírito que dizia ter sido um jovem que foi morto pela polícia. E ele se chamava Palinha. Ali eu comecei a descobrir a realidade espiritual. Por quê? Porque na casa daquela senhora, conversando com aqueles espíritos, que eu sequer sabia que eram espíritos, eles me falavam coisas que só eu sabia. Aquela senhora não tinha como saber. Nem minha tia, que era sua vizinha, nem minha mãe. E ali eu comecei a ter noção de que existia algo que ia muito além da vida material e que realmente, apesar de eu não saber naquele momento explicar ou entender, já mostrava a clareza da pergunta de Kardec. Há espíritos? Sim, há espíritos. Maria de Fátima Miranda. A nossa própria manifestação aqui é a prova disso, não é? Se nós tivermos dificuldade em perceber isso, coloquemos um espelho à nossa frente e nos olhemos nos olhos. Alguma coisa nós vamos perceber. Somos espíritos encarnados. Encarnados, não é? E se temos dúvidas sobre aqueles que estão à nossa volta, temos sempre um ponto para refletirmos. Às vezes nós estamos parados, sem pensar num determinado assunto que não é da nossa competência em âmbito nenhum, não temos nem noção, e ideias surgem em nossa mente sobre assuntos que desconhecemos, com uma lógica e uma profundidade de raciocínio que apontam que não nos pertence. Então tem mais uma inteligência ali raciocinando e nos permitindo registrar esse raciocínio para nos convidar a uma reflexão.
É isso aí. E aí, Humberto Azarite, você já teve alguma prova da existência do espírito? Eu não tenho a mediunidade ostensiva, mas eu percebo, né, uma sensibilidade e o amparo da espiritualidade. Há um tempo atrás eu passei por uma situação que eu recebi uma mensagem, na época pelo Messenger, era de uma aluna que tinha tentado o suicídio. E ela me mandou uma mensagem: professor, o que eu faço? Ela tinha um certo grau de autismo. E aí eu ia entrar numa sala de aula, mas por um motivo aí, não acaso não existe, eu não entrei. E aí naquele tempo eu fiz uma prece rápida e pedi que a espiritualidade me orientasse ao que eu pudesse falar com aquela menina. E realmente eu escrevi coisas ali que realmente estavam muito acima da minha capacidade. E aí naquele momento, pelo menos, né, eu consegui evitar algo maior. Claro, comuniquei a escola, embora a escola não fosse voltada para trabalhar com assuntos com alunos que tinham essa especificidade, por isso que ela tinha dificuldade de relacionamento, e a gente já havia conversado, eu já havia conversado com ela sobre espiritismo, e foi a quem ela me procurou, possivelmente seu anjo da guarda, assim, indicou. Alguém conduziu. Conduziu, então certamente, né, ele está sempre presente ao nosso redor. Como diz Paulo de Tarso, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E às vezes a criatura está no estado de depressão, de tristeza, de angústia, e sente uma paz, um envolvimento se aproximando, e sai daquele estado sem buscar recurso de fora. Isso. Não é? Bom, temos aqui, vamos dar sequência, diz Allan Kardec, aqui no item 3 desse primeiro capítulo. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Pela razão, dizem de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo semimaterial, que o liga ao primeiro, por ocasião da morte. Despoja-se deste, porém, não do outro. Aqui damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que, então, não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Suponhamo-lo, todavia, formado de matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto esta, porque, quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria. E aí Kardec começa a tocar num outro ponto importante, Maria de Fátima Miranda, que é a questão do perispírito, do corpo espiritual. Então, o nosso ouvinte que está chegando agora, que mal conhece o que é a doutrina espírita, e escuta essa palavra, perispírito, meu Deus, o que é isso? E aí a gente já, facilitando, lembra que o perispírito é o nosso corpo espiritual, ou como os esotéricos orientais chamam, o corpo astral. Como entender isso de uma forma mais simples, Miranda? O perispírito é um traço de ligação entre o espírito, essência divina, não é? E o corpo físico, que é esse complexo celular que nós vestimos para nos fazer visíveis no mundo físico e aprender lições através das experiências que o corpo nos
permite registrar. Quando nós falamos que é um traço de ligação, pelo seguinte, nós não sabemos, não temos ideia, não compreendemos Deus nem o infinito ainda. Então, não podemos nem conjecturar como é que acontece a criação, né? Mas uma coisa é fato: nenhum espírito nasce pelado e sai largado no universo aí. Entendeu? Deus, quando nos cria, Ele não nos joga pelado, sem eira nem beira. Falando um português bem português, eira e beira, arquitetura estuda, né, Humberto? Então, nós vamos observar o seguinte: na Terra, os pais responsáveis, quando acontece a gestação biológica, a mãe está gestando, né, gerando, e o pai está ali dando recurso para que a dignidade aconteça em família. Então, aquelas pessoas que têm um senso de responsabilidade com a gestação e com o nascimento de um bebê, têm uma preocupação: preparar um enxoval. Né? Nem que seja um agasalho, um coeiro, uma fraldinha, um sapatinho, um paninho que seja. Lembramos aquela gravura que ficou bem no nosso inconsciente? Jesus na manjedoura. Era só um paninho envolvendo. Então, observa o seguinte: se os pais biológicos, quando têm responsabilidade, sabendo que vai nascer uma criança, se preocupam num agasalho para ele, para que ele não saia da maternidade, peladinho, né, exposto a todo o micro-organismo que está em volta dele, fora do centro cirúrgico, fora da maternidade, imagina Deus quando nos cria. Mesmo não sabendo como se dá a criação, Ele nos permite algo que nos agasalha. E esse agasalho que envolve o espírito já é a primeira camadinha de alguma coisa que mais tarde, com a doutrina espírita, nós fomos conhecer, que é essa vestimenta do espírito no grau que ele estiver. No grau que ele estiver. Chega um momento, que nós não vamos entrar em detalhes agora, mas só para concluir esse grau que ele estiver, o espírito puro, que é Jesus, o corpo mental dele já é de alguma forma um agasalho que ele veste. Numa propriedade que nos escapa a percepção, porque ele é um espírito puro, vive uma realidade que nós nem cogitamos. Mas vamos trazer para o nosso lado. Se vocês pegarem, quando eu estou na aulinha de evangelização, tem duas gravuras que eu trabalho com as crianças. Uma delas é o grão de feijão preto. Por quê? Porque a pelezinha preta deixa bem visível uma película que está envolvendo o miolo do feijão, ligando ele à casquinha. Então, se você pegar um grãozinho de feijão e você der uma mordida, você vai ver a pele exterior do feijão, o miolinho de dentro, não é? Que é a essência do feijão, e uma película que fica entre o miolo e a casquinha de fora. Mas tem outra cena que, dependendo do nível de maturidade do aluno, a gente trabalha também. É um garoto soltando pipa. Quando o garoto está soltando pipa, quem é que dá o comando na pipa? O garoto. Então ele é o espírito. A pipa, o papel, seria o corpo que fica sendo visto no ar, não é? E a linha que une a mão do garoto à pipa é o perispírito. O que é que acontece? O garoto dá o comando e, através da linha, a pipa se movimenta. Nós, espíritos, através do corpo perispiritual, que é invisível, é incolor, não dá para perceber. Mas, olha, os espíritos dizem que o perispírito, ele tem forma humana, não é? E ele é como se fosse plástico. Ele se amolda de acordo com as nossas necessidades de encarnação para reencarnação. Então, vamos ver. O garoto está soltando a pipa. Alguém cortou a pipa dele. O que acontece? Ela pode ficar furada, rasgada e vai cair em algum lugar. E ele vai ficar só com um pedaço de linha na mão. Então, quando alguém, soltando pipa, corta uma pipa e ela se perde daquele que estava soltando, ele fica só com o cordão na mão. Quando o espírito desencarna, ele fica com o perispírito. O corpo físico, que seria a pipa, quando desencarna, fica perdido no mundo material e vai dar origem a outra forma de vida. Então, perispírito é um traço de ligação, é um corpo fluídico, invisível aos olhos da carne, a menos que alguém tenha a evidência, não é, Humberto? Isso. Que nos permite ficar ligado ao corpo físico. Porque sem o corpo perispiritual, não tem como o espírito, que é a essência divina, que é uma chama, ficar preso a uma coisa tão densa quanto um corpo que rasteja. Porque para nós caminhar na Terra ainda é pesado, por causa dessa ação da gravidade sobre nós. Tem um físico aí depois para falar para a gente.
Não é? Então nós vamos observar que o corpo perispiritual, ele é importantíssimo e não existe reencarnação sem ele. Imagina, se o espírito é uma chama, é uma luz, tenta você aprisionar a luz do sol numa garrafa, você consegue? Não consegue. Então o que é que nós vamos aproveitando para refletir disso? O nosso corpo físico é a vestimenta, é o uniforme que a gente veste no educandário terra. O perispírito tem a mesma forma do corpo físico, porque antes de reencarnar é ele que vai moldar o corpo físico. E quando nós desencarnamos, o corpo vai ser cremado, vai ser sepultado, qualquer coisa assim. Mas o perispírito vai absorver daquele corpo uma parcela do fluido vital necessário para ele ter movimento na realidade imediata no mundo dos espíritos. Eu vou deixar o demais para o Humberto falar, porque é um assunto muito vasto, como eles dizem que os espíritos falam, né? Que nós não sabemos tudo do perispírito. E conforme a gente vai amadurecendo, o Humberto vai ter a maneira dele de falar agora. Não, já falou bastante, já explicou bastante, que é um assunto que realmente é sempre amplo, complexo. Kardec, inclusive no livro dos Espíritos, tem um cuidado de falar das sensações dos espíritos. Lembrou das imagens, eu lembro da evangelização infantil, da imagem da maçã também. Sim. A casca, o perisperma, aquela parte amarela e a sementinha, né, que os evangelizadores costumavam passar para as crianças. Eu costumava ficar mais com os jovens, né, quando a gente tivesse habilidade com as crianças, mas eu acompanhava o estudo de vez em quando e podia acompanhar, e é assim que a gente vê os espíritos, que ele é muito maleável, como a Miranda falou. Então, se a gente vê, como tem lá no Céu e Inferno, o espírito aparece sem a cabeça, não é que ele esteja sem a cabeça, é que o espírito passou essa impressão pelo espírito dele, aí ele aparece, assim como a gente aparece por um outro, seja uma manifestação física ou apenas para aquele que possa ver, de acordo com a vestimenta que nós temos mais afinidade. Normalmente a gente aparece mais com a da última encarnação, mas podemos aparecer com uma vestimenta de uma outra reencarnação. Então ele é muito maleável e ele é esse intercâmbio aí entre o espírito e o espírito. Interessante. Bem, para você que está chegando agora, né, o programa Luz na Penumbra, estamos aqui com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu sou Eduardo Araújo, estou com Maria de Fátima Miranda e Humberto Azarite. Lembrando que o nosso Paulo Renato continua aí de férias em Cancún. Deve voltar quando, Miranda? Breve, muito breve. Muito breve, ele estará de volta. Vamos dar início aqui então, estamos no capítulo 1, lemos o item 3, vamos começar a ler o item 4. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício, antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite esta base, se a estas questões: credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei, desejara que assim fosse, mas não tenha certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação, polida, disfarçada, sob uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente o que a ele chama preconceitos respeitáveis. Tão inútil seria ir além como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma. Com semelhante interlocutor, se não quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem de ideias, admitida que seja a base, não como simples probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável. Dela muito naturalmente decorrerá a existência dos espíritos. Então, Miranda, está aí a questão, né? Se você não crê em Deus, se você não crê que tem uma alma, então a pessoa realmente ela pode ser considerada um ateu. Sim. E para ela esse assunto que nós estamos aqui tratando não tem nenhum sentido. Pois é. E mesmo se ela considera assim, que não existe Deus e que tudo isso não é real, mas que no dia a dia é uma pessoa que tem ética, não é? Porque tem aquela criatura que está reencarnada, mas já sofreu tanto massacre em nome de um Deus que alguém impôs a ela, ou em nome de uma religião que também lhe foi imposta, que as marcas ficaram tão dilaceradas que reencarna totalmente
querendo ficar distante dessa realidade. E não aceita nenhuma proposta de que existe um Deus, porque o que apresentaram a ela como Deus foi um instrumento para fazê-la sofrer. Então ela prefere negar a existência de Deus. Não é? Então, para essa pessoa, mas no dia a dia, ela é alguém que não impõe sofrimento, ela é alguém que não desrespeita, ela é alguém que não desacredita, não desvaloriza, é alguém que usa o seu potencial em benefício próprio, mas levando aos seus irmãos os frutos desse benefício. Na realidade, é um ser que está cumprindo a sua missão na Terra de ser útil ao bem. Se ele vai desencarnar como ateu, ou agnóstico, ou o que for, é entre ele e Deus, mas vai ser avaliado a conduta que ele teve e as intenções que ele nutriu. O Chico fala que só vão receber em guichê diferente, né? É isso aí. Mas e aí, Humberto, o que dizer para esses irmãos nossos que estão agora nos escutando e que acreditam que, olha, isso que eles estão falando aí não tem o menor sentido, porque não existe Deus, não existe a alma. Como é que a doutrina espírita, que é uma doutrina que não se baseia simplesmente nos dogmas do é porque é, mas Allan Kardec vem falar em O Evangelho segundo o Espiritismo, na aliança da ciência e da religião, como é que a gente pode conversar com os nossos irmãos ateus sobre um assunto como esse? Considerando que eles estejam predispostos a ouvir, porque Kardec fala no Céu e Inferno que existe um ateu convicto, independente aí do bem que ele faça, mas quanto à crença, que realmente nada vai fazê-lo mudar, e existe aqueles que estão ateus por falta de opção, porque eles se desacreditaram das crenças até então vigentes. E aí a gente lembra que Kardec coloca lá nas primeiras questões do Livro dos Espíritos que para um efeito inteligente exige uma causa inteligente, que é um axioma. Outro dia, por exemplo, eu estava falando sobre a rotação da Terra para os alunos na aula de física. E aí que é o dia e a noite, né, que é o movimento da Terra em torno do próprio eixo. Eu perguntei para eles, se não tivesse a rotação da Terra, o que aconteceria com a gente? Eles olhando assim, não sei. Falei, a gente não estaria aqui. Porque um planeta ia ficar só na escuridão, o outro sol escaldante. Aí eu perguntei, como é que pode acontecer isso? Eu não falo diretamente, mas eu incito eles às reflexões, falando dos povos antigos. Como é que os povos antigos olhavam para o céu e sabiam se ia chover ou não? O período para plantar, para colher. Como é que eles sabiam isso? Eles não tinham conhecimento nenhum. Aí eles ficam naquela indagação, não trago respostas prontas, mas é justamente isso, falar de coisas que dentro da lógica precisa ter. Eu não sei, acho que foi Voltaire falou que não é impossível que esse grande relógio não tenha um relojoeiro, né? Que essas coisas do universo sejam obra do acaso, né? Então é levar sempre para essa reflexão dentro da fé raciocinada que a doutrina espírita propõe, sem querer, no entanto, impor nada a ninguém, falar da reencarnação, por que uns nascem desse jeito, outros de outro, como é que pode isso? E aí, aqueles que estão dispostos a pelo menos estudar, eles vão ouvir e vão estudar, vão tirar suas dúvidas e muitos depois se tornam espíritas, ou pelo menos aceitam o espiritismo, não necessariamente tornando espíritas. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa, passa rapidinho, né? Agradecemos aí a você que nos acompanhou em mais um estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Agradecer a Maria de Fátima Miranda, ao nosso irmão Humberto Azarite, mandar um abraço ao nosso Paulo Renato lá curtindo as praias de Cancún. No próximo programa, quem sabe, né? Acho que ainda não estará aqui. Olha, depois desse Cancún, até Leci vem aqui para se justificar. Ele com a Leci também. Leci deve estar se deliciando nas praias de Cancún, esposa do nosso querido Paulo Renato. Mas você que não conseguiu ouvir todo o programa, não se preocupe. Vai em nosso canal do YouTube, da Rádio Rio de Janeiro, na playlist do programa Luz na Penumbra, e você vai encontrar aí novamente a gravação deste programa, além de também ser possível ouvi-lo através do nosso site radioriodejaneiro.digital. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Estamos novamente aqui juntos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muito bem, para continuarmos a análise, né? Sim. Da Revista Espírita e darmos sequência. Afinal de contas, o livro é pequeno, né? Muito, né? Cada volume tem no mínimo 500 páginas. Só. E vamos aproveitar e introduzir não só na análise, mas na prática, né, daquilo que a gente vê, né, Astênio? Daquilo que a gente ouve e daquilo que está registrado na revista. Sim, só lembrando que tem realmente muitas coisas interessantes que a gente só encontra na Revista Espírita, né? Com Você certeza. não encontra em outra base, em outra obra. No Pentateuco, né? Isso, às vezes não encontra. Então vamos lá? Podemos? Devemos. Podemos, então vamos lá. Muita paz para todos. Só lembrando que nós estamos estudando a Revista Espírita de 1858, né? Nós estamos responsáveis pelas revistas dos anos pares, né? Há uma outra equipe responsável pelas revistas dos anos ímpares, e nós estamos ainda na revista de janeiro de 1858, ou seja, a primeira revista, não é? Mas nós já estamos quase chegando ao final de janeiro, né? Já avançamos bastante. No nosso último encontro, Kardec estava nos dizendo, eu vou ler só o finalzinho, né, para a gente dar continuidade. Ele dizia assim: admitindo, portanto, essa intervenção, diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor quis provavelmente que a jovem escapasse do perigo que corria, que apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam, fosse talvez de seu interesse sair daquela casa, eis porque o ruído continuou até que ela tivesse partido. Então era o caso da campainha que toda hora, no mesmo horário, né, a campainha tocava, né? E não tinha ninguém apertando a campainha, né? Mas o Kardec interpretou que muito provavelmente tivesse sido permitido que isso acontecesse porque ela precisava sair de lá, aquela menina precisava sair de lá. Então teve lá uma confusão com uma vizinha, você lembra, né? Uma vizinha que a perseguia e tal, e ela acabou tendo que sair. Quando ela saiu, os ruídos cessaram, né? Com certeza. Mas hoje nós vamos pegar também um tema assim, muito interessante, né? Porque é importante que nós, os espíritas, vejamos como Kardec via, porque o que Kardec via era que os espíritos viam, né? Os espíritos faziam uma supervisão permanente, né? Das obras do Kardec, de tudo aquilo que ele escrevia, né? Então, se ele passava para frente é porque os espíritos já tinham concordado, tá certo? Então, hoje nós vamos falar inicialmente sobre os duendes, né? Então, não são doentes, né? Duendes. Duendes, né? Então, os duendes, eles têm vários outros nomes, né? São chamados de gnomos, de seres elementais, né, de seres da natureza. Em países diferentes eles recebem nomes diferentes, né? São considerados folclore, né? Mas vamos ver o que Kardec fala aqui. Esse folclore, para estar em tantos países, é porque deve ter uma origem mais séria. Com certeza. Então o Kardec diz o seguinte: a intervenção de seres incorpóreos nos assuntos da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. Então a gente verifica que se há crenças populares em todos os tempos sobre um determinado assunto, é porque isso deve ter um fundo mais sólido, não é isso? Com certeza. Ele fala assim, por certo, não pode entrar no pensamento de nenhuma pessoa sensata tomar ao pé da letra todas as lendas. Então ele considera que há muitas lendas a respeito dos duendes. Todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se conta prazerosamente junto à lareira. Entretanto, os fenômenos de que somos testemunhas provam que mesmo esses contos repousam sobre alguma coisa, porquanto o que se passa em nossos dias deve ter ocorrido em outras épocas, né? Então Kardec diz assim, se tanta gente
se presenciou fenômenos, né, que debitaram aos duendes, então é porque os duendes devem existir, ou podem existir, né? Prosseguindo, Kardec fala o seguinte: tire-se deles o maravilhoso e o fantástico, né? Então tirar dessas lendas, né? O maravilhoso e o fantástico, com o qual a superstição os cobriu de ridículo, e se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos, né? Obviamente que ele fala assim, o mesmo que os espíritos atualmente fazem, esses duendes faziam no passado, né? Então, se nós verificamos que os duendes, o que eles provocavam eram fenômenos físicos, espíritos atualmente também provocam fenômenos físicos, né? Só que nós não damos o nome de duendes. Isso. No mesmo parágrafo, Kardec fala o seguinte: uns são bons, então uns duendes, né, são bons, segundo o folclore. Uns são bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço, como os bons brownies, né? Ele dá aqui, certamente eram duendes muito conhecidos na época dele, né? Que os brownies de algum país, provavelmente Inglaterra, e que eram bons, né? Eram duendes bons. Outros mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e mesmo maus. Então, duendes com as mais diversas categorias, como os gobelins da Normandia, conhecidos pelo nome de Bogles, conhecidos pelo nome de Bogles na Escócia, de Bogarts na Inglaterra, conhecidos pelo nome de Bogarts na Inglaterra, de Cluricaunes na Irlanda e de Pux na Alemanha. Segundo a tradição popular, esses duendes penetram nas casas. Então já vem desde longe, desde a antiguidade, a afirmação popular de que esses duendes penetram nas casas. Interessante, né? Porque eles penetram mesmo com as portas fechadas. Então tem muito a ver com os espíritos. Com né? certeza. Então, segundo a tradição popular, esses duendes penetram nas casas, onde aproveitam todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto, né? Às vezes acontecem determinadas coisas na vida da gente, né? E às vezes não, às vezes com muita frequência, em que a gente fala assim, deve ser algum duende fazendo isso. Você pega, por exemplo, um fone de ouvido, você bota ele com o fio esticado e no dia seguinte ele está todo embolado. Aí você tenta desembolar e é uma dificuldade danada. Verdade, vocês não podem ter embolado sozinho. É verdade. Né? Bom, tipo assim, eles batem. Essa última frase desse parágrafo, Kardec coloca até entre aspas, né, como ele esteja transcrevendo o que alguém falou. Ele diz assim, eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpes nos tonéis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam os lençóis e as cortinas dos que estão deitados, etc. Então, Mauri, parecem com os nossos espíritos batedores aí? Alguma coisa? Com certeza, né? Dentro dessa classificação, né, Kardec foi muito feliz, né, em avaliar isso, né? Porque tem aquela frase que diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Uhum. Como a coisa é milenar, sim, né, e muitas dessas coisas passaram de boca em boca, uhum, aqueles que contavam para os seus filhos contavam para os filhos, que seriam os netos, uhum, aquilo vai aumentando e vai vindo e vai aguçando a nossa imaginação, principalmente, uhum, a imaginação infantil, né? Uhum. E as características que você está falando aí, né, desses doentes, uns bons, outros maus, está quase que dentro da mesma classificação que Kardec dá, sim, né, em relação aos espíritos, né? Espíritos zombeteiros, né? E que nós sabemos, né, muitos até estão presos milenarmente, né, uhum, em castelos, sim, que às vezes falam, olha, se você ficar uma noite aqui, você vai ouvir correntes se arrastando, sim, né? Então, é mais ou menos o que foi falado e que vem de geração em geração, sim, e chegou até nós. Então, daí ele fala que repetem gestos dos nossos espíritos exatamente modernos, né? Então, aí prosseguindo com os duendes, disse Kardec,
O Bogart dos ingleses exerce suas maldades principalmente contra as crianças, das quais parece ter aversão. É bom a gente incorporando esses ensinos todos, né? Porque como esses duendes aqui, eles estão de algum modo simbolizando os espíritos que nós estudamos, né? A respeito deles, são sempre espíritos inferiores, porque espíritos superiores não se prestam a esses tipo papéis, de coisa, né? Então, mas é bom porque se nós, os espíritos, não soubermos interpretar os acontecimentos atuais e orientar, quem vai fazer, né? Com certeza. Porque se vai procurar a igreja, ela vai dizer logo que é o demônio, né? Perfeito. E o pobre do duende virou demônio. Nós temos dentro de nós, né, meu amigo, o místico. Uhum. Mas por que nós temos um místico? Porque nós já vivemos em outras épocas, né, esse lado, né? Nós não sabemos o que fomos, vamos dizer assim, mas com certeza já passamos por sermos católicos, né? Sim. E o espiritismo não estava nem aí na época, e nós tínhamos esse lado místico, o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo, e eram fenômenos, mas na pequenez da interpretação, eles eram colocados todos dentro de um mesmo baú, né? Então o diabo, o demônio, e você vem com aquilo na sua mente. Sim. Eu me lembro, a minha mãe, ela vem de família católica, e os meus avós, por parte de pai, espíritas. Mas na época, né, aconteceu eu fiz uma arte e a minha mãe saiu para me bater. Te corrigir. Isso, com o psicólogo, né, na mão, que era um cinto de couro. E eu, obviamente, como o terreno era grande, eu corri para a casa da minha avó. E aí eu fiquei correndo em volta da mesa, que a mesa era grande, para que eu não fosse pego. Né? E a minha tia, que é irmã da minha avó, estava presente, falou, deixa, não faz isso. E aí ela passou mal, caiu no chão, né? Teve um espasmo. Mas infelizmente você vê nosso misticismo, porque a minha mãe naquela hora disse, se a sua tia morrer, você vai ser o culpado. Olha o sentimento. E eu caí em prece, pedindo a Jesus, pelo amor de Deus, não faça isso. Veja o que nós implantamos, né? Ela fez aquilo sem essa intenção, né? Mas hoje a psicologia mostra, né, que a gente acaba induzindo a pessoa a sentimento de culpa, né? Por causa de um acidente de saúde. Ela ficou boa, mas naquele momento eu caí em prece porque eu sabia que eu era o culpado. Então, você deu a causa de algum, querendo ou não querendo, você deu a causa. Então é o lado místico, né? O lado místico. Deus vai castigar você em função de que você fez com a sua tia, não sei o quê. Só que você vai crescendo, né? Como o nosso caso aqui, né? E o espiritismo vai nos ampliando a visão, e a gente vê que não é nada disso, né? Que e aquilo a gente toma como verdade porque a gente ouve de quem? Dos nossos pais. Sim, que são autoridades. Que são autoridades. Voltando? Vamos lá. Continuar. Então ele diz, nós estávamos lendo o parágrafo em Kardec, diz assim, o Bogart dos ingleses exerce suas maldades principalmente contra as crianças, das quais parece ter aversão. Aí ele abre aspas de novo, que certamente ele está trazendo para a gente o que alguém disse, né? Sim. Assim, toma-lhes frequentemente a fatia de pão amanteigado e a tigela de leite. Durante a noite, agita as cortinas do leito. Sobe e desce as escadas com grande arruído. Lança pratos sobre assoalho e provoca muitos outros estragos nas casas. Isso o Bogart dos ingleses. Né? E vai olhando em outros países e verifica que na Irlanda e tal, na Alemanha, e verifica que a descrição é a mesma coisa. Né? Todos com eles, certeza. Então, prosseguindo, Kardec fala o seguinte... Em alguns lugares da França, os duendes são considerados como uma espécie de demônio familiar. Mas observemos que o demônio familiar aqui não é o espírito do mal, não. O demônio é como se fosse um espírito familiar. Tá? Então ele fala assim, em alguns lugares da França, os duendes são considerados como uma espécie de demônio familiar.
que se tenha o cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem a seus senhores trigo roubado dos celeiros. Né? Então, na França, os duendes, né, seriam bem vistos, principalmente porque alguns deles furtavam trigo dos celeiros alheios e traziam para o seu dono. Né? É deveras curioso encontrar essa velha superstição na antiga Gália, entre os borussianos do século XII, né, os prussianos de hoje. Seus coutrix, ou gênios domésticos, iam também furtar trigo nos celeiros para levá-los àqueles de quem gostavam. Então, Kardec mostrando que não somente na França, né, existem esses demônios com as mesmas características de ir furtar trigo nos celeiros alheios para trazer para o celeiro da família onde ele está ligado. Né? Você imagina quantas vezes, né, pessoas faziam isso, né, roubavam, né, de celeiros, e aí levava para casa e dizia, não, foi o duende Bogart que trouxe, eu encontrei ali. Então aqueles que estão em volta, né, não podiam imaginar que na realidade era alguém, né, que fez esse fenômeno. Sim, né, mas a gente vai verificar, né? Nós dois temos revista espírita para estudar aqui a vida inteira. Com certeza. A vida inteira. Nós vamos estudar mais para frente, aí já não tratando mais dos duendes, mas de espíritos mesmo inferiores, que realmente são capazes de retirar coisas, né? E fazer fenômenos materiais. Né? Isso, fenômenos materiais, no caso aí de transporte, né? Isso. De pegar mesmo alguma coisa em algum lugar e levar para outro lugar. Né? Você lembra daquele filme que eu sei que você viu, da nossa época, o Ghost, né? Em que aquela pessoa estava presa, naquele espírito estava preso no trem. Eu me lembro. E aí o artista, né, principal pergunta a eles, como é que você consegue fazer esse fenômeno de você jogar o papel, jogar a moeda, né? Aí ele fala, pelo pensamento, eu me concentro, né, aumento a minha raiva e aí consigo movimentar. Né? Foi aí que depois ele mesmo movimenta uma moeda, né, na parede. Então esses fenômenos, sem dúvida nenhuma, são os espíritos, né, que fazem e que podem fazer. Sim. Então, prosseguindo aqui, já estamos terminando a parte dos duendes já. Então, já estamos no último parágrafo dos duendes. Ele fala assim, quem não reconhecerá nessas diabruras posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, do qual provavelmente os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos, não foi até que você já adiantou o comentário, né? Quem, dizíamos, não reconhecerá nossos espíritos batedores e aqueles que se pode, sem cometer injúria, chamar de perturbadores, que se um fato semelhante ao que relatamos acima, da jovem da passagem dos panoramas, é a tal jovem da campainha, tá? Sim. Então, que se um fato semelhante ao que relatamos acima, da jovem da passagem dos panoramas, tivesse acontecido no campo, seria, sem dúvida, tido a conta do gobelã do lugar, né? Porque ela foi para o campo e lá no campo não aconteceu mais nada, né? Se tivesse acontecido, diriam que era o duende de lá, não é isso? Isso. Então, sem dúvida, tido a conta do gobelã do lugar, depois de amplificado pela fecunda imaginação das comadres. Não faltaria mesmo alguém ter visto o pequeno demônio pendurado à campainha, dando risadas e fazendo caretas aos tolos que iam abrir a porta. Né? Então, assim, rapidamente alguém já estaria vendo um anãozinho, né? Com certeza. Porque eles são normalmente figurados. São pequeninos. Como pequeninos, e aí eles já começariam a inventar histórias, né? Com certeza. Mas, de qualquer forma, eu me lembro que há poucos anos, numa dessas vindas do Divaldo Franco aqui no Rio de Janeiro, né, no mês de agosto, que faz o feirão, né, da Mansão do Caminho, nós estávamos no colégio militar, né, lá no Maracanã, era o encerramento da semana, e estava ameaçando chuva, era final da tarde, ele ia fazer a palestra de encerramento às 5 horas, e o tempo estava muito fechado.
E ele fez a palestra, e embora o tempo tivesse fechado, não choveu, e ao final foi aberto para fazer perguntas, e alguém remeteu uma pergunta, era pergunta escrita no papel, né? Alguém remeteu a pergunta para ele, como o Espiritismo via a questão dos duendes, né? E ele falou que de fato existem. Então, obviamente que as pesquisas espíritas de Kardec para cá já avançaram para sempre, né? E ele diz que, inclusive, naquele momento existiam vários fazendo a ronda ali e evitando que chovesse ali no ambiente, sabe? Então, como você falou, né? Elementais. Sim. Quer dizer, eles são presos aos elementos, sim, né? Então são outros nomes que eles recebem, né? Exatamente. Responsáveis por fenômenos da natureza, e daí por diante. Então, não são simples lendas, né? Não. São lendas fundadas na realidade. Não é isso? Bom, a gente daqui a pouco a gente já termina o nosso encontro com de certeza, hoje, né? Com certeza. É tanta coisa gostosa, mas a gente tem uns minutinhos ainda, vamos ver mais alguma coisa. Vamos embora. Tá bom? Então agora vamos tratar de evocações particulares, né? Então, obviamente, quando ele trata de evocações particulares, ele está diferenciando daquelas evocações públicas, feitas em público, né? Ou feitas num centro espírita, numa sociedade espírita, né? Então, as evocações particulares normalmente são evocações feitas em casa, né? Aliás, hoje se combate muito o espiritismo em casa, mas Kardec aceitava isso com uma tranquilidade imensa, né? E fazia, né? E fazia. Inclusive, nesse episódio aqui, ele vai estar participando desse episódio, dessa evocação particular. Tranquilos? Mas aí, ele coloca aqui um título, Mãe, estou aqui. Tá? Então, é o título que ele deu para essas evocações particulares. Ele fala o seguinte: a senhora, ... né, ele, inclusive logo no início do livro, ele falou que evitaria colocar nomes. Os nomes, né? É verdade. Isso, Então, a senhora, ... havia perdido há alguns meses sua filha única, de 14 anos, objeto de toda a sua ternura e muito digna de seu pesar, pelas qualidades que dela prometiam fazer uma mulher perfeita. Essa jovem havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. Inconsolável com essa perda, dia a dia a mãe via sua saúde alterar-se, repetindo sem cessar que em breve iria reunir-se a filha. A gente tem que convém para a gente que a gente preste muita atenção em tudo, né? Porque isso que aconteceu com essa senhora aqui acontece todos os dias e pode acontecer conosco. Então a tristeza, a falta de vontade de viver, né, perdeu a razão de viver porque uma criatura querida desencarnou, acaba te levando à desencarnação mais cedo também. Né, nós anteciparmos, né? Isso. Mas aí, prosseguindo, para a gente completar pelo menos esse parágrafo ainda hoje, né? Ele fala assim: instruída da possibilidade de comunicar-se com os seres de além-túmulo, a senhora, ... resolveu procurar, numa conversa com a filha, um alívio, com essa filha de 14 anos desencarnada, né? Numa conversa com a filha, um alívio para sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas as duas, com pouca experiência para semelhantes evocações, sobretudo em circunstância assim tão solene, rogaram a Allan Kardec, tá? Rogaram-me que as assistisse. Éramos apenas 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. Então, estamos observando Kardec participando de uma sessão particular, né, em que só existiam, 25, né? Que só existiam os três pessoas. E ele, vamos dizer assim, era o mais lúcido entre os dois, porque a pessoa que tinha a mediunidade não tinha o domínio. Sim. Por isso que ele estava participando. E certamente sem a participação dele como muito experiente, mesmo que a filha se manifestasse, a mãe iria manter a dúvida se era ela mesma, né? Então vamos encerrar por aqui, a gente prossegue na próxima reunião. Já vamos continuar, né? Isso, Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas,
de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.